Bom dia! Vamos estudar um pouquinho a palavra? Muito bom estudar a palavra! Ei! Nós estamos estudando em Juízes 6. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre Gideão. Quem era Gideão? Quem era essa pessoa, meu Deus? Então vamos lá? Gideão era um homem, né? Um varão que ele estava vivendo, né? Na época, depois de Josué um pouquinho, ali em Juízes, Gideão fazia parte do povo israelitas. Eles estavam ali já em Canaã, né, e tal. E o que aconteceu? Quando eles chegaram ali na terra, nós sabemos que eles tiveram várias batalhas, né? E o Senhor ali dando vitória. E eles estavam vivendo aqui esse momento de opressão, que vários inimigos estavam oprimindo eles ali. Os midianitas e outros povos que se juntavam para estar oprimindo o povo de Israel, o povo israelitas. E eles ficavam, né, naquela situação difícil, eles se escondiam em cavernas, fazia, né, ia para os montes. E aquele povo cada dia mais oprimido. Como que eles oprimiam? Os israelitas faziam suas lavouras, né, tinham seus animais, eles vinham, destruíam tudo. A palavra de Deus diz que eles vinham como nuvem de gafanhotos e entravam na terra dos israelitas, acabando com tudo, destruindo tudo. E o povo ficou passando quase necessidade, porque acabava com tudo, com a agricultura, com tudo que eles tinham. E eles começaram, eles clamavam a Deus, Deus, vem, Senhor, vem nos livrar, porque eles tinham conhecimento de Deus. Só que eles eram de uma geração mais à frente, mais nova. Eles sabiam das grandezas de Deus, né, pelos pais, pelos antepassados deles. Só que eles sabiam quem era Deus, que era o Deus que tirou eles do Egito, que deu aqueles livramentos todo para eles. E eles, Deus, nós estamos passando por essas dificuldades, o inimigo está nos oprimindo. Aí chegou o dia que Deus enviou um profeta para falar com eles. E o profeta falou, olha, eu sou Deus, eu que tirei vocês do Egito com mão forte, né? Deus tirou eles do Egito com mão forte. E nossos pais viveram aquelas sobrenaturais todo comigo. E eu sou Deus de vocês. Eu sou Deus. E Deus enviou um anjo a Gideão. Gideão já é dessa geração, né, mais nova, e ele era um varão que estava ali trabalhando. E o anjo chegou, olha como que foi a saudação do anjo a Gideão. O Senhor é contigo, valente. Tipo assim, o que você está fazendo aí escondido, Gideão? Você é um valente. O seu povo é um povo guerreiro. Já ganharam tantas guerras, estão com medo de quê? Como que o Senhor chega a nós, humanos, né? Muito lindo isso aqui. E Gideão, né, foi conversar com o anjo, teve um diálogo de Gideão com o anjo. E a primeira coisa que Gideão fez foi pedir ao anjo que ele ficasse ali, que ele ia oferecer, né, alguma coisa para o anjo. Ele foi, né, matou um cabrito, como eles era da cultura. E ele veio e ofereceu ao anjo aquele sacrifício, né, ali. E quando Gideão ficava naquela, ele ficava em dúvida, ele estava em dúvida, o coração de Gideão em dúvida. E quando ele trouxe, né, as ofertas, o fogo do Senhor se acendeu, o fogo veio e Gideão viu que era realmente Deus que estava falando com ele.
E o coração dele foi se abrindo para ouvir o que Deus estava falando. Deus foi dando um segmento a ele, o que ele deveria fazer. Achei muito interessante que a primeira coisa que o Senhor falou foi para ser quebrado uma coisa muito difícil que estava acontecendo, que era a idolatria. O povo se uniu, o povo israelita, ele se uniu a outras culturas que adoravam vários deuses, né? E a primeira coisa que o Senhor fez foi quebra aqueles altares, né? Os deuses pagãos, libertando aquele povo daquela situação. Primeira coisa. E depois o Senhor foi dando novamente as ordenanças a Gideão para que ele fosse à frente. E Gideão foi se firmando e vendo que realmente era Deus que estava falando com ele. E ele continuou no diálogo. Então ele falou, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então Gideão, o Senhor viu, né, a fraqueza de Gideão. Gideão era difícil para Gideão aquela situação. Eu que estou aqui com você. Eu que estou aqui, eu sou Deus, eu sou o seu Deus, eu estou aqui com você. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha só, olha o que falou Gideão. Como que eu vou fazer? Olha, ele continuou. E eu, o menor da casa do meu pai. Aqui nós entramos nos sentimentos de Gideão. Olha os sentimentos dele. Nós hoje, né, estudando um pouquinho, nós entramos aqui nas crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas entram na nossa mente, com na nossa vivência desde a infância, e nós guardamos essas crenças como verdades e que nos prejudica. E Deus chega, Gideão, quebrando essas crenças de escassez, porque a crença de pobreza, de escassez, eu não tenho, eu não posso, eu não mereço. Olha só, com que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? E o Senhor chega aqui a Gideão, quebrando essas crenças que atrapalhavam a vida dele e que atrapalha hoje as nossas vidas. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. E a insegurança de Gideão era muito grande. Mas Deus foi quebrando essa insegurança. Deus foi dando afirmação a Gideão. E nós sabemos que Gideão conseguiu andar, conseguiu fazer aquele processo todo de envolver o seu povo para a guerra, aquele incentivo de vitória. Muito lindo isso aqui. Gideão transbordou na vida dos seus irmãos israelitas. Como que ele transbordou? Depois que Deus veio a ele com a cura, com incentivo. Então ele experimentou, ele viu, ele se sentiu capaz, forte, guerreiro. Ele era um guerreiro, ele só não sabia que era guerreiro. Ele era valente, ele só não sabia que ele era valente. E hoje nós estamos aqui meditando na palavra. Quem sou eu para Deus?
Como que Deus me olha? Eu estou me olhando como Deus me olha? Valente, uma pessoa inteligente, capaz de fazer a missão que Deus me deu, transbordando na vida de outras pessoas, transbordando na sociedade, acrescentando alguma coisa de bom. Muito bom aprender com a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra. Leia a história de Juízes 6. Vamos aprender mais com essa ministração de Deus na vida de Gideão. Vamos aprender. Bom dia para todos. Beijos.